27, versículo de número 24. Mateus capítulo 17, versículo 24. Nós vamos ler até o 27, tá bom? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga também as dracmas? E disse ele: sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos dos impostos? Dos filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Então disse-lhe Jesus: logo estão livres também os filhos. Mas, para que nós não se escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abre-lhe a boca, e encontrará uma moeda ou um estado, e toma-o, e dá-o por mim e por ti. Aleluia. Amém? Amém. Vamos frisar bem aqui o versículo 27, que diz assim, lá na parte B: vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abre-lhe a boca, e encontrarás uma moeda. Amém? Amém. Aí eu queria que você repetisse comigo: eu quero ser o primeiro peixe. Eu quero ser o primeiro peixe. Eu quero ser o primeiro peixe. Vai de novo. Eu quero ser o primeiro peixe. Eu quero ser o primeiro peixe. Glória a Deus. E aí agora você vai entender aqui o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. Aqui, irmãos, depois que Jesus ele saiu da Galileia, aonde ele realizou ali um milagre de expulsão de demônios na vida de um menino. Tinha um menino endemoniado no lugar onde Jesus estava, e foram os discípulos do Senhor expulsar o demônio daquele menino, e não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então o pai do menino, desesperado pelo sofrimento em ver o filho, o menino, se atirando em fogueiras, o demônio, quando se tomava posse daquela criança, atirava aquela criança em fogueira, fazendo com que aquela criança vinha se queimar, se machucar, se judiar ela própria. Aí o pai então ficou desesperado e foi até o encontro do Senhor Jesus. E antes de chegar até a presença do Senhor Jesus, até onde o Senhor Jesus estava, os discípulos se aproximaram dele primeiro. Só que não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida daquela criança. Então o pai da criança agora chega até Jesus e fala assim: eu fui até os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio que atormenta a vida do meu filho. E aí Jesus então falou: até quando, geração incrédula, né? Eu precisarei estar convosco. Esta casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Então Jesus estava dando o quê? Meio que indiretamente para os discípulos dele que estavam junto com ele todos os dias, um puxãozinho de orelha, porque não estavam orando e não estavam jejuando. Aí quando o demônio se apresentou para os discípulos através daquela criança, eles não tiveram poder na vida deles para expulsar o demônio que estava na vida daquela criança. Então realizou-se um milagre instantaneamente quando Jesus chega até aquela criança e diz para que o demônio saísse daquela criança. E o demônio tem que ser obediente a Deus, e imediatamente aquela criança foi liberta. Então agora Jesus, saindo desse milagre, indo agora para Cafarnaum, saiu da Galileia e estava entrando em Cafarnaum, aqui no versículo 24, já está dizendo aqui a palavra de Deus. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de quem? De Jesus? Pedro. Não, aproximaram-se de Pedro. Mas por quê? Com intenção de que Pedro falasse alguma coisa de Jesus. E a esperança, o pensamento que aquele povo tinha, aquelas pessoas que quando se aproximaram de Pedro, eles tinham um interesse não de ouvir coisa boa do Senhor, mas de ouvir alguma coisa que Pedro falasse, que ia muitas vezes menosprezar Jesus. Eles estavam querendo ouvir uma resposta contrária,
Jesus. Olha só o que perguntaram. Os que cobravam as dracmas, o vosso mestre não paga as dracmas? Por quê? Porque eles viram que todos que estavam ali estavam pagando. E Jesus estava meio que num cantinho, mas que ele também iria pagar. Porque ele tinha dito, não é porque os filhos que são filhos que não podem pagar, também tem que pagar. Todos nós temos que pagar. Assim o próprio Jesus também precisava pagar. Mas Jesus não tinha dinheiro. Jesus agora não tinha condições financeiras de pagar o que precisava ser pago, para dar também como exemplo para toda a humanidade, que também o Filho do Homem se preocupa com as condições financeiras nossas, minha, sua, da igreja. Agora eu fui falado aqui, hoje é culto de missão. Eu quero falar aqui um personagemzinho que eu penso, pela palavra que você vai entender, foi um grande missionário. Um grande missionário. A Bíblia não fala o nome dele, nem a espécie dele, mas ele foi um grande missionário. E aqui vamos entrar aqui num determinado lugar aqui que eu marquei, que eu quero estar passando para os irmãos. A onisciência de Jesus. Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência de Jesus, ele está em todo lugar, né? Onipotência, tem poder em todo lugar. Onisciência, onipresença, está presente em todo lugar. Então, a onisciência de Jesus está revelada aqui até mesmo a Pedro. Quando ele disse para Pedro, essa palavra que ele explicou aqui para Pedro, que o vosso mestre, perguntaram para Pedro, o vosso mestre não paga também a dracma? Entrando agora Pedro, entrando na casa, Jesus lhe antecipou, ou seja, antes de Pedro conversar com ele, ou falar para ele que aquele pessoal tinha cobrado o imposto dele, Jesus se antecipou. Por que Jesus se antecipou? Porque Jesus já sabia o que eles tinham falado lá fora para Pedro, antes de Pedro entrar dentro da casa. Ou você acha que Deus não sabe o que você passou lá fora antes de você chegar aqui hoje nesse culto? Ele sabe. Ele sabe. Ele se antecipou. Então, Jesus sabe as coisas de mim e de você que às vezes a sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, o seu pastor não sabe, a sua igreja não sabe, o seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, mas Jesus sabe, porque é coisa, às vezes, particular entre você e Deus. E você, às vezes, não quer contar para ninguém, se guarda dentro de você como uma prioridade para você, ou às vezes você retém algo dentro de você. Eu falo você comigo, eu também nós, que às vezes nós retemos algo dentro de nós, às vezes com medo de chatear, de abrir a boca, chatear alguém, magoar alguém, ou ferir alguém, de algo que está guardado dentro de nós. E Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe o que está guardado dentro de mim, dentro de você. E às vezes eu não tenho coragem de abrir a boca para falar, e fica assim, engolindo moeda. Fica ali meio que engasgado numa situação. Fica às vezes sem força naquela situação, faltando fôlego, faltando vida, faltando coragem, faltando entusiasmo, por causa de moeda que está engasgada dentro da garganta, né? Então vamos lá. Olhando aqui para essa situação em que a palavra de Deus fala, no versículo 27, quando Jesus falou assim, vai ao mar, e agora, Pedro, você vai lançar o anzol. Pedro, ele não tinha costume de pescar com anzol, mesmo ele sendo um excelente pescador. O costume de Pedro era pescar com rede. É uma maneira diferente de pescaria. Em alto mar, muitas pessoas, a maioria das pessoas só pesca com rede, né? Porque é para pegar grandes quantidades de peixe, ou uma determinada espécie de peixe de tamanho grande, de tamanho gigantesco, né? Então, dificilmente lança só um anzolzinho para pegar um peixe só. E às vezes nem compensa muito para o pescador sair com uma lancha ou um barco grande em alto mar só para pegar um peixe. Então, o interesse deles é ir com a rede para que eles tragam bastante peixe. Não é? Então, Pedro ali agora obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz do Senhor, ele
pega uma varinha de pescar. Ele pega uma varinha, presta atenção aqui. Ele pega uma varinha de pescar, prepara o anzol. Não sei se teve isca ou não no anzol. E agora lança na água do mar. Sabendo ele que Jesus tinha dito: você vai lá no mar, você vai lançar um anzol, e o primeiro peixe que subir, você tira da boca dele a moeda que está na boquinha dele, traga a moeda para nós pagar os nossos impostos ou as nossas dívidas, né? Para nós ser bem vistos pelos homens. Só que tem uma coisa, Pedro. Isso é o que o Espírito Santo está colocando no meu coração quando nós estamos aprendendo. Só que tem uma coisa, Pedro. Você não vai levar esse peixe para fritar na frigideira. Você vai somente fazer aquilo que eu estou te pedindo. Você vai lá, vai pegar o peixe do anzol, vai tirar a moeda da boca do peixinho. E agora você vai tirar o anzol da boca do peixinho com cuidado, com todo zelo, para que você não fere o peixe. E vai devolver o peixe ao mar de novo. Ou seja, Deus, meu Deus, está requerendo em tirar de dentro de você uma coisa que você tem para favorecer a Ele. E às vezes está doendo, às vezes está machucando, às vezes está ferindo, mas Ele está dizendo: não é para a morte. Você entendeu? Aleluia. Muito poucas pessoas entenderam. Uma revelação de Deus aqui. Vou repetir de novo. Às vezes está doendo, às vezes está ferindo. Sabe por que está magoando? Sabe por que está te machucando? Porque você tem algo dentro de você muito importante para Jesus. E esse algo que você tem dentro de você, Jesus está requerendo para Ele. E é preciso que Ele tire de dentro de você. E às vezes você está sentindo dor, está sentindo humilhado, está sentindo desprezada. Só que você não vai morrer, porque Ele tem vida e vida abundante para te dar. Porque só não é essa vez que Ele vai precisar de você. Ele vai precisar de você hoje, Ele vai precisar de você amanhã, Ele vai precisar de você semana que vem, Ele vai precisar de você o mês que vem. Ele vai precisar de você até o final da tua vida. Alamanda Lavachai. Tem gente já chorando aqui. Alamanda Lavastéria. Oh, glória. Alamanda Lavachai. Todo milagre caminha pela minha via, da minha vida e da sua vida, com um propósito de Deus. Nada na nossa vida caminha sem propósito. Deus tem propósito. Quantas moedas você já não engoliu essa semana para chegar até aqui hoje? E às vezes essa moeda está te sufocando. Quem sabe foi uma palavra que você ouviu que te chateou tanto, que te feriu tanto, que tem tirado até uma falta de ânimo de você, uma coragem, um desejo de fazer a obra, e está dando vontade de você parar com tudo, de você abandonar tudo, e você deu um anzol lá, e você não está tendo coragem de chegar no anzol, para morder o anzol, para que você fosse puxar e arrancar essa moeda dentro de você, e essa moeda está te prendendo, está te ferindo, está te engasgando, está te sufocando. Quantas palavras de ofensa a gente não ouve? Quantas palavras que machucam a gente não ouve? Quantas palavras de humilhação que a gente não ouve? Que às vezes fica aqui entalado e você engole seco para não soltar aquela moeda, para não dar de volta aquela palavra que vem contra você para te ferir, para te machucar, até mesmo para te matar. Uma moeda que está dentro da boca do peixe. Olha a preocupação de Jesus. Jesus está preocupado em tirar essa moeda dentro da minha boca e dentro da sua, dentro da nossa. E glória a Deus, quando Ele tira a moeda dentro da nossa boca, Ele tira com amor e com carinho e fala assim: ó, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não retribua a palavra
palavras, não retribua humilhações, não retribui afronta da mesma forma, nem da mesma maneira, aquilo que você se acha que está morrendo por causa daquilo. E aí fui pesquisar esse missionáriozinho, esse peixinho. Hoje é culto de missão. Peixinho missionário lá no fundo do mar. Jesus precisava do tributo para continuar a missão dele na terra. E agora Jesus levanta esse peixinho missionário. Eu nunca vi peixe nenhum engolir moeda. Só aqui nessa palavra de Deus que fala que aquele peixinho engoliu moeda. Peixe geralmente, ou ele vai comer outro peixinho, ou ele vai comer alguma minhoca, ou vai comer alguma isca lá no fundo do mar. Mas moeda é o único peixe que eu ouvi até hoje, pela palavra de Deus, aqui. Sem essa palavra aqui, eu nunca ouvi na minha vida que um peixe foi encontrado com a moeda na boca dele. Esse aqui foi o único. E aí agora os animais vão obedecer a voz de Deus, né? A baleia ou o grande peixe obedeceu a voz de Deus quando foi engolir Jonas. E esse peixinho que estava com a moedinha na gargantinha dele, na boquinha dele, lá no fundo do mar, eu creio que Jesus também falou alguma coisa lá. A Bíblia não relata, mas na vida espiritual, a guerra é travada, e lá no fundo do mar, aquele peixinho que estava com a moeda, quem sabe ouviu a voz do Senhor Jesus e em espírito falou: só para cima, eu vou te salvar você. Você não vai morrer aí sozinho. Vou arrancar da sua garganta essa moeda. Vai precisar de alguém. Jesus usa alguém para tirar. Jesus usa alguém para tirar. Né? E aí, então, agora aquele peixinho sobe, o primeiro peixinho que sobe. Quantos bilhões de peixinhos estavam ali, irmãos? Mas sempre tem um que é mais rápido que o outro. Sempre tem um que é mais corajoso que o outro. Sempre tem um que ele não é tímido, ele não é medroso, ele não é covarde, ele não se retrai, ele é corajoso. Você falou que quer ser o primeiro peixe. Eu também. Quantas vezes você não se acovarda? Quantas vezes você não fica temeroso, ou não fica temendo, ou não fica desanimado? Aquele peixinho não. No meio de um monte de peixe que estava ali, quando ele viu o anzol, ele correu e fisgou, mordeu o anzolzinho. Eu creio que quando ele mordeu o anzolzinho, feriu a boquinha dele. Por isso que as pessoas falam assim, ó, tem pessoas feridas, mas não vai morrer. Tem pessoas machucadas, mas não vai morrer. Tem situação que está fazendo você sofrer, está fazendo você chorar, está deixando você triste, está deixando você desanimada, mas você não vai querer seguir na situação. Deus vai te salvar da situação. Aleluia! Todo milagre caminha pela vida com propósito. O milagre revela para nós o milagre da presença do Senhor. O Senhor estava ali presente na praia. O milagre que o peixinho recebeu para ser salvo, porque senão ele ia morrer afogado com aquela moedinha na garganta, representa o quê? A presença do Senhor ali naquele lugar. O milagre que você está recebendo representa o quê? A presença de Jesus na sua vida. Ou o milagre que você vai receber representa o que também? A presença de Jesus na sua vida. Não queira milagre para provar que você é mais crente do que seu irmão. Tem pessoas que pedem uma oração milagre e recebem o milagre e às vezes, de repente, quer provar para algumas pessoas ou para alguma situação que ela é mais crente do que aquele que não recebeu o milagre na vida dela, que está passando pela mesma situação que ela se encontra, está passando pelo mesmo problema que ela se encontra, e aí aquela pessoa recebe o milagre e a outra não recebe o milagre, ela se julga ser mais crente do que aquela onde ainda não recebeu. Fulano recebeu, por que você não recebeu também? Eu recebi, por que você não recebeu também? Querendo se mostrar mais crente do que a outra pessoa. Ó, queira receber milagre para você ter certeza que Deus te ouviu o seu
Clamor. Quem receber milagre? Sim, eu também quero receber o meu. Você quer receber o seu, a igreja quer receber o dela. Mas temos que ter certeza dentro de nós que quando recebemos esse milagre, tem essa convicção dentro de nós que Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu o seu clamor. Deus olhou e enxergou lágrimas correndo do seu rosto. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Uma vez eu ouvi algo que me deixou assim meio entristecido, eu estava na igreja onde eu estava. Pastor, o senhor ora por alguém, o senhor ora por ciclano, o senhor ora por Beltrano, a vitória chega na vida dele e não chega na vida da sua esposa. Por quê? Será que eu sou mais crente que ela? Tem coisa que a gente olha e fica engasgado. Não pode falar, né? Porque se falar chateia, humilha. É melhor ficar humilhado, é melhor ficar chateado do que se chatear que ela que te chateou. Então não queira receber milagre para mostrar para você mesmo ou para alguém que você é mais crente do que aquela que ainda não recebeu. Porque não chegou a hora dela receber. Chegou a sua hora de receber. Mas que também pela fé dela vai chegar a hora dela receber também. Aleluia! Glória a Deus. Aquele bichinho recebeu o milagre de salvação da vida dele, porque chegou a hora dele receber o milagre dele. Aí eu estava pesquisando e procurando, aí eu fui entender. Aquele peixinho era chamado de tilápia do mar. Tilápia do mar, não sei se no mar tem tilápia, mas segundo ali o pesquisador ali que eu estava estudando, falou assim, aquele peixinho tinha o nome de tilápia do mar. E ele usava a boquinha dele para guardar os filhotinhos dele dentro, para proteger dentro da boquinha dele os filhinhos dos ataques dos adversários. Né? Aí, nessa situação, o que dá para entender na vida espiritual? Que Jesus falou assim, olha, deixe a tua parentela, deixe os seus filhinhos por um momento. Se você tem tanto interesse de fazer a minha obra, deixe seus filhinhos lá por um momento. Eu vou apresentar a você uma situação. Ribadade canta lá, baixai para revelar para alguém aqui. Levantar Sandarabashai. Eu vou apresentar a você uma situação que é necessário você, às vezes, ter que deixar a sua parentela para que eu, o Senhor, possa te usar no propósito que eu já tenho escrito para você. Fica lá, aí. Aleluia. Oh, glória. Eu tive que deixar. O propósito que eu tenho na minha vida, eu tive que deixar muitas coisas. Aí é de testemunho. Tive que deixar casa, tive que deixar filhos, tive que deixar netinha, tive que deixar um serviço bom que tinha, um salário bom, para fazer a obra. E às vezes como era por aqui, quase que engasgando, mas Jesus me tirando, me dando fogo, me dando vida, me dando reforço, e a gente vai prosseguindo, vai louvando o nome do Senhor, e vai fazendo aquilo que Deus preparou para nós fazer. Porque o peixe não pode parar, veja como era na boca. Não pare. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não quero saber. Porque eu sei que Ele sabe o que você passa e sabe o que eu passo. E Ele é poderoso para tirar a sua moeda. Ele é poderoso para desbloquear essa falta de interesse, ou falta de desejo que você tem de continuar fazendo a obra de Deus. Por que está perdendo interesse? Pela situação? Pela moeda? Pela humilhação? Pela aprovação? Pelo desconforto? Não possa perder o interesse. O anzol brilha na água. E o anzol brilha na água. Ou seja, a presença de Deus está na água, né? O peixinho, ele correu para a presença de Deus. Ele correu para a presença de Deus. Deus tirou ele lá no fundo. E às vezes quando Deus pega, dói, Luciano. Quando Deus pega, machuca.
Não que ele queira matar, mas essa dor que é causada, muitas vezes, o que está dentro da gente precisa ser tirado por Deus, e isso dói. Porque Deus quer aperfeiçoar, Ele quer aperfeiçoar o peixe. Ele quer lapidar o peixe. Ele quer fazer um peixe pequeno se tornar um peixe grande. Um peixe que estava quase sem vida, voltar a ter vida novamente. Um peixe que estava quase se apagando o brilho do Espírito Santo, voltar a incendiar novamente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem sabe naquele lugar, quando o Senhor olhou para a palavra de Deus, aonde jogaram as redes, e vem 153 grandes peixes. Imagina ali, não vem só uma espécie de peixe, vamos colocar aí 153 espécies de peixe. Será quantos peixes tem no mar? Que tipo de espécie era aquele peixe que veio ali no anzol? Eu creio que não foi um peixe envenenado. Porque senão Pedro ia ficar com medo de pegar a boquinha do peixe e ser mordido pelo peixe e sair envenenado do peixe. Quantos peixes envenenados tem? Matando os outros com palavras envenenadas, com atitudes envenenadas, com gestos envenenados, com intenção de matar. Estou falando aqui sem medo de errar. Existe, pastor, existe. Eu quero ser o primeiro peixe. Como que é a minha situação? Que peixe sou eu? Que espécie de peixe sou eu? Será que esse peixe, que quando Deus quer tirar a moeda da minha boca, Ele vê dentro de mim amor? Ele vê dentro de mim humilhação, para que eu possa, na minha humilhação, exaltar aquela que precisa ser também exaltada? Aquela que precisa também ser curada? Será que Ele olha dentro de mim e fala assim, eu vou tirar a moeda dele, porque eu quero usar ele para curar outras que estão doentes? Você não vai morrer nessa situação. Glória a Deus. Jesus sabe o que você engoliu. O que você engoliu hoje lá no seu trabalho, hoje cedo? Do encarregado ou do companheiro? Ou de alguma situação que você passou, você teve que engolir? O que você engoliu hoje lá dentro da sua casa? Na hora que você levantou hoje de manhã cedo? Palavras. E você engoliu para não revidar? Você preferiu ficar quietinho ou quietinho para não dar de volta aquilo que você ouviu e que está engasgado, que está entalado? Quantas vezes nós já não ouvimos tantas coisas, né? Isso é no trabalho, é na escola, é em casa, na rua, no mercado, lá onde a gente vai, com os colegas de trabalho, aquele seu amigo, aquela pessoa que você mais quer bem, fala uma palavra que aquilo cai dentro de você e fica como uma moeda parada, e você, para não devolver de volta, você fica ali engasgado naquilo ali. Aconteceu isso com você já? Não vou nem fazer essa pergunta de novo. Olha, Jesus viu a afronta, Jesus viu a ironia. Olha bacana aí que ele está marcando no cabelo. Jesus viu o desaforo, Jesus viu a humilhação, e muitas vezes não conseguimos engolir calado. Não é verdade? Tem pessoas que quando ouvem uma coisa, ela não consegue engolir calado, ela não consegue ficar com a moeda parada, ela quer imediatamente, ela mesmo jogar para fora, jogar na cara. Não, você falou isso, eu não concordo com isso, com aquilo outro, você é isso é aquilo outro, já quer jogar na cara de volta a moeda. Deixa a moeda que Deus tira. Aleluia. Né, Mário? Deixa a moeda que Deus tira, né, Anderson? Eita, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós não conseguimos ficar calados. Tenha calma, não queira vingança. Ah, ele fez isso, ela falou isso, vou vingar.
eu vou dar o troco. Ele vai vir só. Ela vai vir só. Está pensando que está falando com quem? Está querendo arrancar a moeda e devolver o cabelo da moeda? Guarda a moeda para si. Ou então deixa Deus tirar e dar um sumiço nela, que depois você não vai nem lembrar da situação. É assim? Olha. Abra mão da razão para que eu e você possamos conquistar o nosso milagre. Às vezes eu e você temos que deixar e abrir mão da razão. Às vezes eu e você tem até razão na situação, mas é preciso às vezes abrir mão da razão. Não, você tem razão, mas abra mão da razão. Ah, pastor, eu tenho razão. Abra mão da razão. Irmãos, é melhor ter paz do que razão. Abre mão da razão. E fica tranquilo. Deixa no resto que Deus faz. Né? Ó, o milagre de Deus não dispensou o esforço humano. O milagre que Deus fez na vida daquele peixinho não dispensou o esforço humano. Como assim, pastor? Não dispensou o esforço de Pedro ir até lá e lançar o anzol no mar. O milagre que Deus tem para a sua vida não dispensa as suas forças humanas, que ainda você tem dentro de você. Continue com essa força. Ah, pastor, eu estou sem força. Ah, pastor, eu não estou conseguindo. Ah, pastor, eu não vou conseguir. Eu estou fraca, eu estou fraco. E a Bíblia fala: diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Glória a Deus. O milagre de Deus não dispensou o esforço humano. A moeda que está na boca do peixe, mas alguém tem que ir lá buscar. A moeda estava lá na boquinha do peixe, mas Pedro precisou ir lá buscar a moedinha que estava lá. Aí uma vez uma pessoa chegou em mim, lá no Mato Grosso, o marido estava desempregado. E a mulher pedia para ele procurar serviço todo dia. E ele disse que ia, e não ia. Ia no determinado lugar, voltava, foi lá, chegava em casa, pediu serviço, ô fulano. Ah, fulano não estava precisando de ninguém. Enganando a mulher. Aí a mulher desconfiou. Desconfiou que era mentira do cabra. E foi até o lugar onde ele disse que tinha ido, para ver se era realmente verdade. E chegando lá, ele ouviu da pessoa lá, a responsável lá do lugar, que o marido dela nunca passou lá para pedir emprego. E você acha que aquela moeda agora ficou entalada na garganta da esposa? São situações que às vezes as pessoas criam para si mesmas, não para que a moeda fique entalada nela, mas que entale na outra. E quase deu separação. Glória a Deus que a gente foi lá, conversou e conseguiu retornar. Mas, olha, irmãos, a mentira é uma coisa terrível. É uma moeda que está matando muitas famílias por aí através da mentira. E aí quando a pessoa vai descobrir que a outra é mentirosa, meu Deus, ela não vê a hora de tirar aquela moeda e dar de volta para aquela pessoa que mentiu, né? Jesus está ensinando que os nossos problemas financeiros também é do interesse dele intervir, lá em Mateus 22, 17 até o 21. Está escrito isso aí. Jesus tem interesse de intervir na nossa situação financeira também. Olha lá, ó. Mas para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança um anzol, tira primeiro o peixe que subir e abrindo-lhe a boca e encontrará um estátua, uma moeda. Toma e dá para dar por mim e por ti. Quer dizer, ele estava preocupado com a situação financeira, né? Dos discípulos também, assim como ele se preocupa com a nossa situação financeira também. O milagre, irmãos, pode estar só com um ou com muitos. Por exemplo, eu disse aqui, como assim com um? Com Pedro. Pedro só foi ele buscar lá o peixinho.
Por que não foram todos os discípulos? Porque Jesus só falou para ele: Pedro, vá e lança no mar o anzol e pega o primeiro peixinho que subir. Se fosse para todos eles estar juntos, Jesus tinha falado com eles: olha, vocês pegam a rede e vão até o mar e lançam, né? Que no meio daqueles peixes ali que subir, vocês vão procurar e vão achar um que tem uma moedinha dentro deles. Porque às vezes não ia ter paciência com o discípulo ficar abrindo as bocas dos peixes, boca por boca, para ver qual deles estava a moeda. Né? E assim como o Espírito Santo, ele sabe de quem é que no meio de nós tem alguma moeda engasgando. Ele sabe. Né? Ó, um anzol só, ele vai gerar o milagre necessário para que esse peixe tenha vida, e vida alegre, vida feliz, vida transbordante e vida cheia de alegria. Um anzol só, né? Que é a presença do Espírito Santo. Ó, que você possa ouvir crítica, que você possa ouvir calúnias, difamações, e que entristeça o seu coração, mas que isso não venha deixar que o fôlego do Espírito Santo se apague e que a luz de Deus se apague dentro de você. Amém. Não deixa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, olha, eu tenho uma palavra de Deus aqui para uma pessoa. E eu vou deixar aqui na Bíblia Sagrada o versículo para essa pessoa aqui. Eu ia onde está. Aqui. Lucas capítulo 11.